Amém, irmãos? Eu sou a missionária Marilene. Hoje venho trazer um recado de Deus para você. Vamos dando início a esta mensagem e nós vamos falar sobre Maria. Vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos ler dos versículos 26 ao 28, onde a palavra de Deus nos diz: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome é José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e ficou meditando sobre o que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamareis pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém, irmãos? O nascimento de Jesus, o Messias, o Salvador, foi preanunciado pelos patriarcas, foi profetizado pelos profetas de Deus. Todo o Antigo Testamento foi uma espécie de preparação para este acontecimento, o Salvador do mundo. E é desta maneira que um anjo de Deus, chamado Gabriel, que há 6 meses tinha ido lá em Jerusalém para comunicar ao sacerdote Zacarias que sua mulher, já idosa e estéril, haveria de conceber. 6 meses depois, este mesmo anjo agora vai a Nazaré. Ele não foi a Roma, o centro político do mundo naquela época. Gabriel não foi a Jerusalém, o centro religioso do mundo. O anjo não foi aos palácios adornados de ouro, com toda a riqueza e luxo, com toda a pompa. O anjo Gabriel vai a mal falada Nazaré, uma vila pobre cercada de gentios, para comunicar uma moça pobre, de uma família pobre, noiva de um homem pobre, numa cidade desprezível, de que ela seria a mãe do Salvador. Deus rompe todos os protocolos, todas as expectativas. Como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia! Porque ele não vai procurar entre os grandes da sua época, entre os nobres do seu tempo. Ele vai exatamente ao encontro de uma jovem pobre, de uma família pobre, de uma vida pobre, completamente fora de qualquer expectativa humana. E o anjo vem então para saudá-la e diz: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aleluia! Alguns colocam Maria em uma posição que Deus não a colocou. Quando a chamam de mãe de Deus, é claro que temos que entender que Jesus teve 2 naturezas distintas. Ele era Deus, ele era também homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está em João, versículo 1, capítulo 14. Mas ela é mãe da natureza humana de Jesus. Alguns colocam como mediadora, como corredentora, mas a Bíblia é tão clara em afirmar que é o Filho dela, Jesus, que é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda nos diz que não há outro mediador, a não ser o
próprio Jesus, aquele que nasceu do ventre de Maria. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aleluia. Mas nós precisamos reconhecer o valor desta mulher. Maria é uma mãe agraciada por Deus. Deus a escolheu pelo critério humano. Ela jamais teria sido escolhida para ser mãe do Salvador pelo currículo dela. Jamais teria sido escolhida pelos homens. Pela região onde ela nasceu, cresceu e viveu, ela jamais teria sido escolhida. Pelo casamento comprometido com um jovem carpinteiro da cidade, ela jamais teria sido escolhida. Mas o texto nos informa que ela é muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela encontrou graça diante de Deus. Maria, uma jovem símbolo de humildade, porque todo o texto não traz a ideia de exaltar Maria, mas de exaltar o filho de Maria. Ele será grande. Ele era o trono de Davi. O seu trono nunca vai passar. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O bebê que vai nascer de você é santo. Vai ser chamado Filho de Deus. E toda exaltação, toda grandeza, toda majestade vem para o filho dela. E quando o anjo comunica esse fato, que ela vai ser mãe, ela tem uma pergunta. Como? Porque eu não tenho relação com homem algum. Ela estava comprometida com José, mas o casamento não tinha sido consumado. E então o anjo explica para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. O ente que vai nascer de ti é santo, porque vai ser gerado pela obra do Espírito Santo. A escolhida de Deus, ela poderia aqui ser exaltada, se achar a poderosa, mas não. Essa mulher mostra o verdadeiro sentido de ser escolhida. Ser servo na Bíblia é um chamado à humildade, obediência e amor. Imediatamente ela vai fazer uma viagem longa de mais de 150 quilômetros, lá para a cidade onde morava Isabel, sua prima que estava grávida. Ela poderia reivindicar carruagem de ouro, porque agora ela vai ser mãe do Salvador do mundo. Mas ela vai a pé, enfrentando os riscos da viagem, sem reivindicar para si qualquer glória humana, retratando a sua plena humildade. Deus seja louvado. Deus usa os extremos humanos, porque Deus vai à casa de Isabel. Ela já está velha e ela é estéril. E aí você diz: parece que Deus chegou atrasado. Aí o anjo vai lá na casa de Maria e ela é jovem e ela é virgem. E parece que o anjo chegou adiantado. E Deus pega os extremos para dizer que Ele é Deus, para dizer que para Ele não tem impossíveis. E este é o Senhor que nós estamos adorando aqui nesta noite, nesse clamor missionário. Não há impossível. Por isso, coloque sua fé em ação nesta noite de sexta-feira. Ela termina dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo o teu plano. É alguém que se põe à disposição de Deus, humildemente, submissamente, aleluia, submissa e corajosa. Maria é uma mulher corajosa. Preste bem atenção que quando o anjo disse para ela que ela vai ser mãe, que ela vai ficar grávida, que ela vai ter um filho, o anjo apareceu para ela. O anjo não tocou uma trombeta em Nazaré. O anjo não apareceu aos pais de Maria para dizer: olha, fique tranquilo, o que está acontecendo nela é um milagre divino. Quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, ela está dizendo: eu estou pronta a sofrer qualquer risco para cumprir o projeto de Deus na minha vida. Você teria esta coragem? E é por esta causa que logo após a comunicação, ela faz uma viagem sozinha lá para a Judéia. Permanece lá 3 meses até que João Batista nasce. Quando ela retorna para a sua terra, o murmúrio já estava acontecendo. As conversas paralelas já estavam acontecendo. A reputação dela já estava sendo colocada em risco, a ponto do seu noivo não querendo infamá-la, porque se ele fosse infamá-la, ela poderia ser apedrejada ou poderia ser exposta a um ridículo público. Ele resolve abandoná-la secretamente. E essa moça está pronta a enfrentar qualquer desafio, qualquer perigo, qualquer ameaça. O abandono do seu noivo, as línguas maldosas da cidade, a incompreensão da sua família. Mas não é só isso não.
Ela está grávida e Deus muda o cenário do mundo para que a profecia se cumprisse. A profecia de Miqueias, que o Messias devia nascer em Belém da Judéia, e Maria mora em Nazaré. Se você olhar no mapa, dá mais de 200 quilômetros, e a pergunta é, por que o José leva Maria para Belém? Sendo que ela estava nos últimos dias, numa viagem longa, penosa, perigosa, extremamente arriscada para uma mulher que está à beira de dar à luz. Lucas capítulo 2, versículo 4, José teve que ir para Belém por causa do recenseamento ordenado pelo imperador romano, César Augusto, que exigia que cada pessoa se registrasse na sua cidade de origem, embora a lei romana exigisse o registro do chefe da família. Como José fazia parte da família e descendência do rei Davi, cuja cidade natural era Belém, ele precisou viajar desde Nazaré, na Galileia, levando consigo Maria, que estava grávida. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Certamente José quis tirar a sua amada desse ambiente de tantas críticas, de tantas suspeitas, de tantas maledicências. Quando ela chega em Belém, não tem vaga nas hospedarias. Quantas mulheres que não iam aceitar essa situação, que botariam o marido na parede numa hora dessa, mas Deus escolheu a serva certa, o servir sem questionar, agir com o coração puro, pela fé e pela obediência aos mandamentos. O que sobrou foi uma gruta de pastores no meio das ovelhas. E corajosamente essa mulher dá à luz. E o berço que ela encontra para botar o seu filho não foi comprado na melhor loja de Jerusalém, nem de Belém. Foi um coxo de animal, uma manjedoura onde os animais comem. Mas não parou por aí. Aleluia. Chega uma ordem. Olha, vocês têm que sair daqui e fugir para o Egito. 400 quilômetros dali, caminhando no deserto, montanhas e vales, enfrentando os perigos, feras, répteis. É uma mulher corajosa, pronta a ser uma verdadeira serva do Senhor. Apesar de tudo o que estava acontecendo, uma mulher adoradora, porque quando ela vai visitar a sua prima Isabel, o texto nos informa no capítulo de número 1, a partir do verso 46, que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Uma mulher de oração, porque Atos capítulo 1, versículo 14 diz que aqueles que voltaram do Monte Olival e retornaram para o cenáculo e tinham lá no cenáculo 120 pessoas, dentre essas 120 pessoas está Maria. Estão os irmãos de Jesus que passaram a crer nele apenas depois da sua ressurreição. E lá está Maria orando junto com os apóstolos, junto com as mulheres da Galileia, 10 dias ininterruptamente. Mulher de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo, porque depois de 10 dias de oração, Atos capítulo 2 e versículo 4 diz que de repente o Espírito Santo foi derramado, línguas como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E dentre as pessoas que estavam ali, Maria também estava. E ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, Atos capítulo 1, versículo 14, nunca mais a Bíblia faz referência a Maria. Ela desaparece das escrituras, sai debaixo dos holofotes, porque na verdade ela teve o privilégio de trazer ao mundo o seu filho, o seu primogênito, mas o unigênito de Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esta é a frase dita por João Batista. O versículo 1 é um convite à humildade. Preparar o caminho para Jesus significa colocar Jesus em primeiro lugar. E é ele que tem que ser exaltado, glorificado. E agora toda a ênfase está em Jesus. Toda a mensagem é sobre Jesus. Todo o conteúdo do Evangelho é Jesus. E ela está nos ensinando aqui que cabe a nós
sermos instrumentos de Deus, mas não substitutos daquele a quem Deus enviou como o Salvador do mundo. Que o exemplo de Maria possa nos mostrar a quem devemos entregar nossos dias, nossa devoção, nossa adoração. Que você e eu nos curvemos diante daquele que é o Salvador do mundo, que é a esperança de Israel, que é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que você e eu hoje reconheçamos que Ele é o caminho para Deus, que Ele é a porta da sua salvação, que Ele é o único que pode reconciliar você com Deus. Que o exemplo de Maria possa nos motivar a colocar nossa vida à disposição de Deus. Não importa os riscos dessa decisão, aproveite esse clamor. É momento de você, aí onde você estiver ouvindo o rádio, dizer: eis-me aqui o servo do Senhor. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em nós, segundo o seu querer. É momento de aceitar a Jesus. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos por um instante, colocar sua vida diante de Deus, agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. A história apontava para aquela que seria uma virgem, que o nascimento seria em Belém, mas que Jesus seria chamado de Nazareno. E quando Deus olhou do céu, Ele contemplou uma menina, uma moça, talvez uma adolescente ainda, e o Senhor se agradou dela. Ela foi agraciada pelo Senhor. Deus derramou sobre ela a sua graça. Deus a escolheu. Deus a usou poderosamente. Ela se dispôs a fazer a vontade de Deus. Jesus veio, nasceu, cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tornou-se carpinteiro de Nazaré. Aos 30 anos foi batizado, onde no Jordão deu início ao seu ministério. Andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos, curando os cegos, levantando os paralíticos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, anunciando o evangelho do reino de Deus. Então ele foi crucificado. Então ele ressuscitou. Então ele voltou para o céu. Ele derramou o Espírito Santo. Então ele está assentado à destra de Deus Pai. Ele reina soberano sobre o universo, sobre as nações, sobre a igreja, sobre a sua, sobre a minha vida. E esse Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Você está preparado para este encontro? Este é o momento. Como Ele escolheu Maria, Ele te escolheu e está esperando o seu sim. Bendito é o teu nome, porque tu usas pessoas simples para grandes propósitos. Agora, Deus, aqui estamos, neste clamor pelo rádio, na tua presença, diante daquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, cujo reino é eterno e nunca será abalado. Dá alegria, Deus, para este ouvinte que está reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Amém? Você que está em São João Batista, procure a Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Participe das campanhas de oração. Você que está fora, siga e compartilhe Ministério Aquele que Vive. É a palavra de Deus, é a oração. Deus vai transformar a sua vida. Junte-se a nós. Que Deus fale mais em seus corações. Estamos sempre orando por vocês. Aleluia.